chegamos em Davi, nós não paramos mais, não foi? E ali falamos, e na quarta atrasada, nós falamos dos erros de Davi, ok? E vez por outra, um homem de Deus, uma mulher de Deus que lê a Bíblia, ele vai ficar parado em um texto da Bíblia, em uma história da Bíblia, num personagem bíblico, num versículo da Bíblia, e eu não paro de pensar em Davi, queridos, eu não paro de pensar em Davi, e hoje nós vamos falar não somente dele, eu vou citar outros dois personagens bíblicos aqui, certo? Mas o centro da nossa mensagem é baseado em Davi, mais uma vez, e projeta aí 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7, olha, tá rápido, viu aí, gente? Uma salva de palmas aí. Nosso, acho que é o Rogério que está ali, não sei, né? Na mídia ali, Dailton, né? Glória a Deus, aleluias. Eu estou vendo o reflexo dos óculos, é o Adailton. O Rogério não usa óculos ainda não, né? Mas vai usar talvez, né? Não sei. Aí está aqui o Rogério. Eu também pensava, Rogério, mas quando eu, de 39, quando eu virei para 40, meu amigo, aí foi uma mágica que fizeram. Eu não acreditava disso não, Cris, não acreditava não. Mas o pessoal falava, pastor, nós completar 40 anos. Aí eu, rapaz, eu não vou, não estou dizendo que tu vai não. Mas eu tinha fé que eu não ia, mas infelizmente a minha fé não foi suficiente. E aí pronto, está aqui, está aqui, né? E 1 Samuel 16, versículo 7, esse texto aqui, ele fala do momento em que Deus, ele manda Samuel ungir Davi, rei de Israel. Deus já tinha rejeitado Saul, que tinha escolhido, Deus escolheu Saul para ser rei, mas depois o rejeitou, por sua própria culpa, né? Culpa de Saul, porque perdeu o coração. Mas Deus encontra Davi, e aí Davi é um adolescente ainda aqui, certo? E ali Samuel está na casa de Jessé, que tinha 8 filhos, Davi era um dos 8, e ali quando Samuel chega na sala, estão todos os 7 filhos de Jessé. Davi está no campo cuidando das ovelhas, e ali Jessé, o pai, faz passar diante de Samuel todos os seus filhos, e quando, eu creio que Jessé e a mãe e a sua esposa deveriam ser muito bonitos, porque Davi era um jovem muito bonito, a Bíblia fala, né? E todos os seus irmãos também, por quê? Porque quando o primeiro filho chega, acho que é Abner, se eu não me engano, primeiro chega, né, ali na presença de Samuel, Samuel se encanta por ele. Na hora que Samuel vê ele é esse aí que vai ser o rei. Por quê? Porque ele impressionou com sua aparência física, né? E ali, quando ele aparece, aí Samuel fala, né, certamente é esse vai ser o rei. Ele viu a aparência ali, mas Deus responde para Samuel isso aqui: o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, ou seja, significando que ele era bonito, e nem sua altura, porque era alto, bonito e alto e bonito. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, completa a igreja. Mais uma vez, a igreja vai completar. O Senhor não vê como o homem. Amém. Mas o Senhor vê o coração. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando nós encerramos a nossa série Grandes Líderes da Bíblia, falando dos erros de Davi, o grande e maior erro de Davi foi o adultério que ele cometeu, tomando uma mulher que não era dele e fazendo o que você já sabe. E ali depois disso eu citei alguns outros erros dele.
e para por aí. Mas quando você vai ver o contexto e quando você vai ver o geral, quando você vai ver o todo da vida de Davi, você fica encantado. Você fica maravilhado. Se você for ver os detalhes de como Davi agia, de fato Deus se agradava dele. De fato tinha algo especial em Davi. De fato, o coração dele era aprovado por Deus. Por quê? Deus está dizendo aqui um critério que ele usa para escolher. E o critério qual foi? O coração. Deus disse para Samuel: olha, eu não olho para a aparência, ou seja, eu não olho para a aparência física, eu não olho para a inteligência, eu não olho para a capacidade, eu não olho para a força, eu não olho para a influência, eu não olho para a fama, eu não olho para essas coisas. Eu olho para o coração, que é o mais importante. E eu já aprovei ele. Pode ungir ele. É Davi, é esse daí, é esse daí, é esse daí. Beleza. Segura nesse texto, porque esse versículo, vamos voltar para ele, vai ser a conclusão, também vai ser esse versículo. Agora aí, pula aí para 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Aqui já passou-se muito tempo, aqui talvez tenha passado uns 20 anos desse dia aqui, talvez. E aqui no caso, o texto vai dizer o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Vou repetir o versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, ele estava numa situação confortável. Ou seja, Davi tinha prosperado. Ele tinha crescido, ele tinha se fortalecido, ele tinha se tornado famoso, rico como rei, poderoso, influente, numa situação muito confortável. Porém, ele faz algo que surpreende o coração de Deus. E não me entendo por desentendido ou desinformado. Eu não estou falando que Deus pode ser surpreendido. Apenas uma maneira de dizer, porque tem atitudes na Bíblia de homens que é como se eles estivessem surpreendendo Deus, pela reação de Deus. Deus fica maravilhado com a ação de alguns homens em relação a ele. Deus fica maravilhado. E aqui, essa atitude de Davi, que ele vai ter aqui, toca o coração de Deus. É como que surpreende Deus. Ou seja, Davi, ele olha para tudo ao seu redor, e ele não está cego pelo que ele conquistou, mas ele se lembra de Deus, ele se preocupa com Deus, ele se importa com o que Deus está precisando. Preste atenção. Quando Deus olha o nosso coração, Deus vê as nossas intenções. E é isso que ganha Deus. É isso que cativa Deus, é isso que atrai Deus para um ser humano. As intenções dele. Ou seja, Davi se preocupou com Deus. Ele se preocupou com a sua necessidade. O que Deus está precisando? E ele se lembrou do templo.
porque a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus, era ali o maior símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Ela estava numa tenda. E o que ele faz? Ele se lembra: aqui estou eu morando num palácio de cedro, ou seja, de madeira nobre. Era um lugar precioso, era um lugar nobre, era um lugar luxuoso, mas, diz ele, a arca de Deus está numa tenda de tecido. Apenas numa tenda. Não, está errado. Eu vou construir um templo, uma casa digna para a arca, para a presença de Deus. Foi isso que ele pensou. E aí, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Versículo 2, mais uma vez. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã, que é o profeta, Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. Depois que Davi conversa com o profeta, o que acontece? Deus vem ao profeta e fala o seguinte: depois do que Davi pensou em fazer, Deus vem e fala com o profeta. Versículo 5: Deus dizendo: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, ou seja, Deus está dizendo o quê? Que nunca pediu isso, para construir para ele uma casa. Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, olha o que Deus fala: agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízo sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deus está fazendo promessas para Davi. Deus está mandando um recado: diga para ele, porque ele decidiu fazer isso. Eu estava com ele nisso, estava com ele naquilo, mas agora eu estarei com ele muito mais. E Deus continua no versículo 12: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, o profeta, transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Natã falou, chegou para Davi e disse: rei, eu tenho um recado do Senhor para você. E entregou o recado, ou seja, tudo que eu li, Natã falou para Davi. Davi ficou impactado com aquilo. E o que ele fez? Versículo 18: então
o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Ele não aguentou. Deus mandou um recado através do profeta, e ele foi para o tabernáculo, para onde a arca da aliança estava. Ele sentou e foi orar. Ele foi conversar com Deus. E o que ele falou para Deus? Versículo 18: assentou-se diante do Senhor e orou. Davi disse: quem sou eu? Rapaz, olha, faz dia que eu matuto nisso aqui. E esse texto aqui, eu mandei para o pastor Joaquim hoje. Estava conversando com o pastor Joaquim hoje, mandei para ele, me lembrei dele, lembrei para ele, para o senhor, pastor Joaquim, esse texto. Olha que fantástico. Depois mandei para a liderança. Ele disse: meu filho, o Senhor é bom em todo o tempo. Ele falou isso, né? E aí o que acontece? Imagine a cena, Davi sentado, conversando com Deus, e ele diz: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxeste a esse ponto? Ele ficou maravilhado. E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Davi está tendo uma conversa íntima com Deus, igual você tem uma conversa íntima com alguém que você tem intimidade. Ele fica maravilhado, ele diz: Senhor, não mereço isso. Senhor, o Senhor já me deu tanto, o Senhor já me tirou, como tem algumas versões que fala, quando Deus, aqui ele fala que eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Tem uma versão que fala: eis que te tirei de detrás das malhadas, para te fazer príncipe no meio do meu povo. Malhadas são o quê? Ovelhas. Deus está dizendo: olha, eu te tirei de detrás das ovelhas. Você era um simples pastor de ovelhas, no campo, passava o tempo todo pastoreando, dentro do mato, dentro das quintas, das pastagens. Eu te tirei dali, de dentro das quintas, para te fazer príncipe, para te fazer rei, no meio do meu povo. E aí Davi, ele disse: Senhor, o Senhor me fez rei dessa nação, o Senhor me aumentou a minha riqueza, aumentou o meu poder, aumentou a minha fama, o Senhor me fez tudo isso, e além disso, o Senhor ainda falou do meu futuro, ainda me abençoou, a minha família, a minha descendência, porque Deus prometeu abençoar a descendência de Davi, todos os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Ele ficou agradecido, ele ficou maravilhado, repetindo: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Aqui é o X da questão. Aqui é o X da questão. Presta atenção. Ele diz: Senhor, é assim que o Senhor trata quem é fiel a ti? É assim que o Senhor trata? Porque o que ele estava dizendo? O Senhor dá muito mais do que aquilo que a gente merece ou precisa. Ele dá muito mais. É como eu coloquei hoje para a liderança: nós fazemos pouco para Deus, e Deus nos dá muito, e muito mais, muito mais, muito mais. E aí ele pergunta, refletindo e conversando com Deus: é assim que o Senhor trata aqueles que se dedicam? É assim que o Senhor trata os homens que se aproximam de ti? E a resposta é sim. É assim que Deus trata. E o que eu quero dizer para você, querido,
que é aquela frase que eu gosto de falar: Deus não deve nada para ninguém. Um homem que faz isso aqui para Deus, ele vai receber infinitamente vezes mais. Deus paga, e paga muito bem. Não tem limites o retorno que você recebe por fazer para Deus, por ser fiel para Deus. Não tem limites. Você não precisa medir, você não precisa colocar limites no teu relacionamento com Deus, naquilo que você faz para Ele. Não é que vamos fazer pensando em receber em troca, não, mas a questão aqui é a seguinte: Deus, Ele libera infinitamente vezes mais na vida daquele que obedece a Deus, que é fiel a Deus, muito mais do que ele precisa, muito mais do que ele sonha, muito mais do que ele imagina, muito mais, ao ponto de você chegar um dia e dizer: eu não mereço isso aqui, eu não mereço isso aqui, eu não mereço. É isso que Davi está falando para Deus. É assim que o Senhor trata. Eu não mereço isso, Senhor, eu não mereço isso. Versículo 20, Davi ainda diz: que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Ponto. Então, o que eu quero dizer aqui? Deus, Ele prometeu para Davi, Deus ficou agradecido pelo que Davi fez, Deus ficou alegre com o que Davi fez, com a intenção do coração dele. E Deus disse: porque ele fez isso, Natã, diga para ele que eu vou fazer isso para ele. Porque ele se importou com a minha causa, agora ele vai receber isso. Diga para ele isso. Deus vê o coração. Deus está olhando o seu coração nesse exato momento. E esse era o coração de Davi, porque Davi era o homem considerado o homem segundo o coração de Deus, por causa desse tipo de atitude. E aqui agora eu vou ler 3 versículos mais uma vez, 3 passagens. Vou ler essa aqui de novo, de capítulo 7 ainda, voltando, o versículo 1 e 2. Depois o 9, versículo 1, depois o 10, versículo 1 e 2, para dizer como era o coração de Davi, para dizer quem era esse homem. Olha só, mais uma vez, versículo 1 e 2 do capítulo 7. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ele se preocupou com Deus, se preocupou com Deus. Capítulo 9, versículo 1. Depois disso aqui, Davi, ele tem várias vitórias militares, grandes vitórias. E aí, capítulo 9, versículo 1, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa de minha amizade com Jonatas? Olha só o coração desse homem, ele se importa com Deus. Ele está ali, sentado, na sua intimidade, sozinho, e ele pensa o que Deus está precisando, o que Deus está pensando nesse momento. Será que Deus está triste? Será que Deus está alegre? Ele se preocupa com Deus. Além disso, como lemos aqui agora, ele pensou e depois perguntou: ei gente, há alguém ainda da família de Saul
para quem eu deva mostrar lealdade, deva mostrar bondade, por causa de minha amizade com Jonatas. Ele estava pensando: rapaz, eu tenho que fazer justiça, eu preciso mostrar lealdade e bondade para com a família de Saul. Será que tem alguém vivo ainda da família dele? E ele pergunta: gente, vem cá, existe alguém ainda da família de Saul vivo, para que eu mostre bondade? Aí, esse jovem é Mefibosete, esse homem, como eu já preguei sobre isso. E aí Mefibosete chega na presença do rei, ele manda trazer. E aí o versículo 6, pula para o versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Davi disse: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Olha o coração desse homem, gente. Repetindo, primeiro, ele está ali no seu palácio e ele se preocupa com Deus. Olha, Natan, estou morando nesse lugar tão lindo, luxuoso, enquanto a tenda do Senhor, a arca do Senhor está numa tenda. Eu vou construir um lugar digno para a tenda, para a arca de Deus, perdão. Eu vou construir um lugar digno. Depois de algum tempo, ele pensa e chama os seus servos: ei, ainda existe alguém da família de Saul vivo? Eu quero mostrar bondade. E ele mostra bondade. E agora no capítulo 10, versículo 1 e 2, capítulo 10, olha só ainda o que Davi faz. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, olha só, mais uma vez, Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do seu pai. Olha o coração de Davi, olha quem era esse homem, gente. Ele está lá como rei, não tem obrigação de fazer isso. Os reis, na sua grande maioria, não se preocupam como ele se preocupava. E agora, depois de ter se preocupado com alguém da família de Saul, agora se preocupa com o filho de um amigo, que era Naás. Naás era rei, pai de Hanum, e aí Naás morre, e ele se lembra: eu vou ser bondoso com Hanum, que perdeu o pai, era meu amigo, o pai dele. E aí ele manda uma mensagem de consolo, de conforto, manda uma delegação, manda homens representando ele, para prestar consolo, os pesares pela morte do seu pai. Olha o coração desse homem. Fora vários detalhes que nós vemos, onde Davi, ele expressa um coração aprovado por Deus. Davi tinha um coração aprovado por Deus. Deus havia escolhido Davi. E fora Davi, como eu disse que ia falar, nós temos José. Projeta capítulo Gênesis 39, versículos do 2 ao 4. Nós vemos aqui também José, um homem que tinha um coração aprovado por Deus. Outro homem que tinha um coração aprovado por Deus. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José é outro homem que tinha um coração aprovado por Deus. E assim como Deus fez Davi poderoso e fez Davi rei, assim Deus fez José poderoso. Aqui ele ainda era um escravo, ele ainda era um servo, na casa de seu senhor Potifar. Depois daqui vai acontecer o que você sabe, ele vai ser preso injustamente.
mas depois ele sai da prisão para onde, queridos? Ele sai da prisão para o trono, para governar todo o Egito. Por quê? Porque Deus se agradou do seu coração, o Senhor estava com ele. E ainda outro homem, Moisés, projeta Números 12, do versículo 1 em diante. Números 12, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Miriam e Arão eram irmãos legítimos de sangue de Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Nota nesse detalhe: Moisés era o líder de Israel. Moisés cometeu um erro, mas quem trata com o líder diante dos seus erros é Deus. Eu já preguei sobre isso, já ensinei sobre isso. Mas aí Miriam e Arão quiseram tirar satisfação, repreender o ungido de Deus, sem Deus ter mandado, porque Deus manda, assim como Deus mandou Natã repreender Davi, contar uma parábola para denunciar ele, mas Deus não mandou Miriam e Arão confrontar Moisés, Deus não mandou, mas eles foram se achando, eles foram confrontar aquele que Deus tinha escolhido para libertar Israel. Aí, repetindo, também não tem falado por meio de nós, e o Senhor ouviu isso. Vamos lá. Será que, vai passar. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: Deus disse para Miriam e para Arão: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? O que eu quero dizer aqui, querido? O coração de Moisés, assim como o coração de José, assim como o coração de Davi, era aprovado por Deus. Quando a gente diz assim, aquele pastor, aquele líder, aquele homem, aquela mulher, parece que tem um negócio com Deus, Deus parece que tem um negócio com aquele pastor, Deus parece que tem um negócio com aquele homem, Deus parece que tem um negócio com aquele rapaz, Deus parece que tem um negócio, tipo assim, como que dizendo assim, rapaz, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz prospera. Quando a gente pensa que vai dar errado, as coisas mudam de repente, só pode ser Deus. Isso por quê? Isso por quê? Porque Deus vê o coração de tais pessoas. E aqui, continuando a leitura, pode passar. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Aí, continua. Eu não ia ler o final, mas quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta.
Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O que isso quer dizer, querido? Quando alguém se volta contra um homem de Deus, quando alguém se volta contra uma mulher de Deus, ela não está se voltando contra o ser humano apenas, mas contra o próprio Deus que o chamou, contra o próprio Deus que o aprova. Por que vocês não temeram falar com quem eu aprovei? Eu falo com ele. Vocês não têm essa liberdade. Isso tudo por quê? Porque o coração dessas pessoas é aprovado por Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso, querido? Busque a aprovação de Deus, e você estará garantido. José foi preso, mas saiu da prisão para o trono. Miriam e Arão foram falar com Moisés, repreendendo ele. Miriam ficou leprosa. Davi, inúmeros foram aqueles que se levantaram contra Davi, a começar de Saul, mas não tiveram sucesso, não tiveram êxito, e vários outros perseguiram Davi, mas não conseguiram nada. Por quê? Porque Davi era escolhido de Deus, homem aprovado por Deus, ele estava garantido. E aí projeta mais uma vez, 1 Samuel 16:7, a gente vai terminar aqui. 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como está o teu coração diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Do que você tem que abrir mão para poder se aproximar de Deus de coração? Do jovem rico, eram as suas próprias riquezas. Tem gente que tem dinheiro, mas não é apegado a dinheiro. Não é apegado a dinheiro. Jesus só disse para um jovem, de todos os seus discípulos que o seguiram: vai e venda tudo que você tem. Para os outros ele não disse isso. Por quê? Porque o problema dos outros não era dinheiro. Então, quer estar garantido você e sua casa? Seja aprovado de coração por Deus. Deixe Deus olhar para o teu coração e aprovar o teu coração. Igreja Batista da Promessa, essa mensagem é uma das mensagens mais importantes da nossa vida, porque é isso que vai determinar a nossa salvação ou não. É isso que vai determinar. É o nosso coração aprovado por Ele. Porque naquele dia, no dia da volta de Jesus, muitos, como a Bíblia diz, vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, eu não posso ficar do lado esquerdo. Por quê? Porque aqueles que ficarão do lado direito: vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino eterno, que está preparado para vós desde a fundação dos tempos. Ou seja, tomai por herança o céu. Mas para os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Aí, aqueles que ficaram na esquerda, alguns vão questionar. Eles vão dizer o que para Jesus? Mas Senhor, em teu nome, nós fizemos vários milagres, operamos curas, expulsamos até demônios. E aí Jesus
vai dizer o que para eles? Afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Gente, é muito forte isso. Eu não vos conheço. Quem são esses, queridos? Esses não são descrentes. Esses não estão lá fora, não. Esses estão dentro das igrejas. Esses são aqueles que seguem Jesus, mas não vendem tudo que tem. Não tem coragem de vender tudo que tem, se Jesus pedisse. São esses que eles estão ouvindo, mas nunca mudam. O coração tem uma capa por cima. Ele pensa que engana Deus. Todo mundo pensa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Mas Deus sabe quem ele é. Porque Deus vê o coração. Querido, não perca a sua vida na igreja para ouvir de Deus no final, ouvir de Jesus no final. Aparte-se de mim, eu não te conheço. Seja como Davi, tenha um coração aprovado. Ter coração aprovado não significa sempre acertar. O pecado de Davi foi um pecado gravíssimo. Não tem pecado grave, não tem assim, as consequências, o que diferencia o pecado do outro é a consequência. Por exemplo, mentir é pecado, sim ou não? Mentir é pecado, certo? Mas matar alguém é pecado também? Mas a consequência entre alguém que mentiu e outro que matou, ela é a mesma? A consequência? Ou é diferente? Mas tudo é pecado. Porém, o que Davi fez teve consequências desastrosas. Mas mesmo assim, querido, ele não perdeu o coração. Ele errou, mas não perdeu o coração. Guarde o seu coração no Senhor, seja aprovado por Deus. Diga para o seu irmão, guarde o seu coração. Deus está vendo ele. Deus está vendo o seu coração, querido. Então, para terminar, eu recomendo você ler Salmo 139, não vou nem projetar não, Salmo 139. Quando você chegar em casa, você lê Salmo 139, aí você vai saber o que você vai fazer. Correção, corrigir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar a Deus com essa canção. Depois a gente ora encerrando, amém?